prazer estar aqui novamente para falar do Evangelho de Jesus, mas eu peço o amparo da espiritualidade para trabalhar o tema dessa noite. O tema é baseado no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a fé na melhoria espiritual do ser humano. Muito já se tem falado sobre a fé. Quem participa de todas as exposições já ouviu muitas vezes falar sobre a fé. Só que, por mais que ouvimos, ainda temos dificuldades em ter fé, em desenvolver a fé, em entender como isso acontece. Então, eu vou tentar hoje trabalhar mais um pouco sobre o tema para ver se quando aparece alguma dificuldade na nossa vida, a gente consiga ter fé, acreditar e não desabar, né? Então, primeiramente, eu vou ler a parábola. Só um pouquinho que eu vou mudar aqui. Eu vou ler a parábola que fala do poder da fé. Nós sabemos que Jesus trabalhava muito, né, principalmente por parábolas. Então vamos ver o que ele nos diz na parábola do poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino e no mesmo instante ele ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos vós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade eu vos digo. Vamos ver se vai funcionar aqui. Queria mostrar já, mas... Vamos lá. Com calma e paciência nós vamos resolver o problema. Já. Agora deu. Mas eu abri o errado. Tudo bem, vamos lá, vamos seguindo. Então, Jesus falou, né, que era por causa da incredulidade, pois em verdade eu vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí, que ali, para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, nessa parábola, Jesus nos fala e nos chama a atenção do quanto nós ainda somos incrédulos. Imagina se os discípulos eram considerados incrédulos, imagina nós, né? Então, sendo nós
incrédulos, vamos pensar um pouco nessa parábola, que ela analisa duas questões para que a gente possa entender como a fé pode melhorar-nos espiritualmente. Nós vamos entender o valor da fé e o esforço que nós devemos fazer para desenvolvê-la. Então, o grão de mostarda, ele é muito pequeno. Deixa eu ver, acho que eu tenho uma... Vocês me desculpem que ficou meu slide do rascunho, mas eu vou seguir em frente. Olhem o tamanho do grão de mostarda. No entanto, olhem o tamanho da árvore em que essa semente se transforma. E o que Jesus nos mostra então? De que a nossa fé pode ser tão pequenina quanto o grão de mostarda, mas nós podemos desenvolvê-la e deixá-la como uma árvore frondosa. Desenvolvê-la a tal ponto de não nos sentirmos incrédulos, de não perdermos a confiança em Deus, de não nos desesperarmos diante das dificuldades, né? Então, a fé, se desenvolvida, ela pode remover muitas coisas da nossa vida. Ela pode remover as nossas dificuldades, as nossas resistências, as nossas má vontade, porque muitas vezes a gente não age porque dá trabalho. Ai, mas daí eu vou ter que fazer um novo grupo de amigos. Se eu parar disso, não vai dar certo. E aí a gente continua tudo igual. Então, a fé nos faz modificar, né? Nós também podemos remover com a fé os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, que é a nossa grande chaga, o orgulho, que junto com o egoísmo, né, são os nossos piores defeitos, as paixões orgulhosas. Muitas vezes nós nos perdemos na vaidade do poder material, na vaidade da aparência física, né? No fanatismo, muitas vezes nos tornamos fanáticos por algo que é tão insignificante no momento em que a gente começar a refletir e pensarmos nas leis divinas. Nós, seres humanos, vivemos em sociedade e sabemos que se dentro de uma família nós temos dificuldades, em sociedade muito mais. Se dentro de uma família temos conflitos entre seres, em sociedade muito mais. E aí nós enfrentamos N problemas. Se nós desenvolvermos a fé, a confiança em Deus, a empatia, a caridade, a solidariedade, a benevolência, nós deixaremos de lado muitas das brigas e dos fanatismos que nós compramos, né? O esforço para desenvolvermos a fé, que temos aqui nesse slide. O esforço para desenvolvermos a fé. É preciso que nós nos esforcemos, né? A semente da mostarda, do que ela precisa para se desenvolver? Ela precisa encontrar um solo fértil, né? Ela precisa encontrar um solo fértil. Qual é o solo fértil da nossa fé? É nós, a nossa vontade, o nosso trabalho. A semente encontrando um solo fértil apenas não é o suficiente. Ela precisa trabalhar para poder se transformar, brotar e crescer. Não é apenas o solo. Se a semente não abrir para o broto sair, não funciona, né? Assim é a nossa fé. Nós precisamos trabalhar muito
muitos séculos, né? Há muitos milênios, podemos dizer, que vivemos na fé cega. Nós não desenvolvemos a fé. E é isso que nos tornou incrédulos. Viver uma fé cega, sem questionar. E aí, quando a gente começa a perceber que aquela fé que nós estamos seguindo está matando em nome de Deus, está fazendo injustiças usando o nome de Jesus, nós passamos a nos tornar incrédulos. E hoje nós estamos tentando retomar isso, desenvolver essa fé e novamente nos tornarmos crédulos com fé inabalável, né? Então, para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, precisa do nosso trabalho, né? A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos. Então, nós devemos, a fé inoperante é um problema que precisa que nós analisemos. Aquela fé que, vamos pegar um exemplo bem simples. Eu tenho um concurso para fazer. Daí, nos dias de estudar para o concurso, eu assisto série, eu vou numa balada, eu chamo os amigos para minha casa, mas no dia do concurso, eu rezo. Eu rezo, saio de casa rezando. Vai resolver? Não. Cadê o meu trabalho? Eu falo para os alunos sempre, não adianta você rezar lá na hora da prova, não adianta você querer que Jesus vai te ajudar a responder a tabuada, né? Se você não estudou, tá bom. Você precisa trabalhar, você precisa estudar. Então, isso nós precisamos pensar sempre. E isso vem de todos os tempos, de muito tempo, né? Pois o ideal mais nobre sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Isso está lá no livro Fonte Viva, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, né? Então nós precisamos trabalhar, não podemos ficar parados. O poder da fé é inimaginável. Jesus mesmo falou para os seus discípulos: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para essa planta, para essa montanha, saia daqui e vá até ali, né? O que nós precisamos para desenvolver essa fé? A confiança em Deus e em nós mesmos, né? A fé não é algo que a gente vai desenvolver. Hoje nós vamos sair daqui, nós já vamos ter a nossa fé desenvolvida só pelo que eu expus hoje aqui. Hoje a gente vai ler o capítulo 19, que todo o capítulo 19 fala sobre fé. E aí nós vamos sair com a fé inabalável. Não. A fé se constrói. Sabe o hábito de escovar os dentes? A gente desenvolve. É aquela coisa chata de, vamos meu filho, hoje está na hora, você precisa escovar os dentes, até que isso se automatize. E assim é a nossa fé. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos refletir, pensar nos ensinamentos de Jesus, nas leis divinas, e todos os dias, em todos os momentos, e antes de dormir, fazer o que Santo Agostinho nos recomenda, lá na última questão do Livro dos Espíritos: de todas as noites fazermos a nossa reflexão. O que eu fiz hoje? O que eu fiz que prejudicou alguém? O que eu fiz que me prejudicou? Como eu posso ser amanhã para ser melhor do que hoje? Né? Então, é algo que nós precisamos desenvolver, questionando, nos questionando, né? Quando
a gente começa a desenvolver isso dentro de nós, essa fé em Deus passa a ser automatizada. E aí ela passa a ser proveitosa. Porque aí eu sei que no momento de dificuldade, eu posso parar, pensar, refletir e dizer: amanhã é outro dia, calma, vamos ver como se resolve esse problema. E principalmente, sabermos que a vida não acaba. Que se o nosso corpo morrer hoje, nós continuaremos a nossa caminhada. Não acaba aqui. E esse é um dos grandes ensinamentos para que a gente tenha fé. Saber que o que eu faço hoje, eu terei as consequências amanhã, porque a minha vida não acaba, né? E também a confiança em si mesmo. A gente não pode transferir a fé para ninguém. Olha, a fulana tem uma fé, ela já está bem desenvolvida, ela não cai diante das dificuldades, ela parece um poste de força, né? Acho que eu vou pegar um pouco da fé dela. Não se transfere fé. A fé desenvolvida é um trabalho individual de cada um. Minha mãe pode ter a maior fé do mundo. Se eu não desenvolver a minha, eu serei uma incrédula e continuarei com as minhas dificuldades. Não adianta, ninguém vai fazer essa tarefa por mim. Eu tenho que fazer a tarefa. E isso é difícil, né? Porque às vezes o que acontece? Ai, fulano, você que vai lá no centro espírita, você podia rezar por mim, né? Faz uma prece lá por mim, eu estou precisando bastante. Daí você convida. Vamos, vem assistir uma palestra, vem tomar um passe, tomar uma água fluidificada. Não, hoje eu tenho uma janta de aniversário. Hoje eu tenho isso, hoje eu tenho... A desculpa sempre em primeiro lugar. O outro pode até auxiliar, mas se eu não der o meu passo também, não se resolve, né? É claro que existem empecilhos que são justificáveis. Tanto que nós temos palestras hoje que falam, né, do quanto a epidemia do Covid nos trouxe palestras online para aquelas pessoas que não conseguem vir até aqui porque são acamadas, porque têm problemas ou trabalham no momento, né, no momento das palestras, trabalha à noite. Então, são coisas que acontecem, né? Mas a gente não pode usar a desculpa quando a gente pode se planejar e fazer isso, né? E também nós não podemos impor a ninguém que tenha fé. Não adianta eu impor a ninguém. Cada um tem o seu tempo. Nós não caminhamos na mesma rapidez uns e outros. Cada um tem o seu tempo. Isso dói muitas vezes, mas, né? É difícil, mas temos que seguir e não desanimar. Então a fé, como eu já vinha falando antes, é uma aquisição individual, né? Na verdade, o processo de aquisição da fé é trabalho cotidiano e persistente. Eu preciso do meu esforço, da minha dedicação, da minha perseverança. Eu me abalei hoje? Tudo bem, calma. Amanhã vamos lidar com as dificuldades um pouco diferente, né? Será que a fé pode nos procurar? Não. Nós temos que ir ao encontro dela, né? Nós temos que ir fazer o nosso esforço. E nós temos, né, Jesus falando que quem pede, consegue. Quem bate a porta, essa porta se abrirá. Mas também tenho que ter meus merecimentos.
É preciso ser a hora dessa porta se abrir. É preciso ser o momento de eu conseguir, né? Muitas vezes a gente pede a cura do corpo, mas nossa, aquela família rezou tanto, tanto, e olha ali, desencarnou do mesmo jeito. A cura não era do corpo, a cura era do espírito. Então nem sempre é como a gente enxerga, é do jeito que nós julgamos. As coisas acontecem, e se a gente tiver feito o esforço, o estudo, se nós estudarmos, eu acredito, vou falar assim, principalmente dentro da doutrina espírita, se nós estudarmos, nós teremos maior facilidade em compreender tudo isso. Por ser uma doutrina consoladora, por nos mostrar o porquê das coisas, o porquê das dificuldades financeiras, o porquê das doenças, né? O porquê de tantas intrigas de repente numa família. Então, essa doutrina nos traz muitas respostas e com isso nós nos tornamos mais confiantes. E nós não podemos esquecer que sofrimento e dor é educação, né? Se não aprendermos pelo amor, aprenderemos pela dor. Quem sabe quantas vezes nós já tivemos a oportunidade de aprender algumas coisas pelo amor e nos negamos. E aí chega um momento em que vamos ter que passar pela dor para aprender, para nos educar, né? A fé estacionária não é produtiva e se abala às menores contrariedades ou provações. Além disso, fé sem obras é nada. Por isso, revelemos a nossa fé pelas nossas obras. Quando aparecer as nossas obras, aparecerá a nossa fé. Como nós podemos adquirir a fé? Pode ser numa religião, né? Pode ser pela meditação. Meditar é muito importante. E hoje em dia a gente faz muito pouco disso. E não estou falando isso para vocês, estou falando para mim. A gente faz muito pouco disso. A gente tem um dia atribulado, aí chega a noite, tu tem mais atribulações ainda, e ainda você tem os meios, né, as mídias sociais, você tem a televisão, você tem isso, tem aquilo. Qual é o momento em que eu paro para encontrar comigo mesmo? Nós precisamos nos encontrar conosco. Mas hoje em dia, na maioria das vezes, a gente foge desse encontro, né? Onde nós podemos encontrar? Também pelos desejos de renovação, de reforma íntima, pelos caminhos da fé cristã, seguindo os ensinamentos de Jesus. Com isso nós seguiremos as leis divinas, né? E também tomando uma decisão de vida, né? E aí tomar um novo rumo. São maneiras de eu chegar a adquirir a fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 7, os Espíritos nos dizem que existem pessoas que parece que a fé é inata, parece que ele nasceu com fé. Não tem dificuldade de ter fé. A fé parece assim algo dele. E no Evangelho nos fala que essa fé tão fácil mostra que ele já vem desenvolvendo de outros tempos, né?
E quando nós temos a fé cega ou os incrédulos, normalmente não é por quem é incrédulo ou por quem tem a fé cega, não é por ele esses sentimentos. É da maneira que ele tomou o conhecimento da fé. Isso eu achei muito interessante, né? Aqui ele fala que a fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma ou das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, sabe, naquela época em que você tinha que ir à frente numa guerra, vamos pegar as cruzadas, matando em nome de Deus. Que fé é essa? E ninguém podia questionar. Você tinha que ir e pronto. Que fé é essa? Se eu não posso questioná-la, se eu não posso encontrar uma resposta. Deus quer a violência? Jesus ensinou a violência? Ele veio com armas? Não, né? A fé raciocinada, então, pode se apoiar nos fatos e na lógica. Nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Alguém pode me explicar uma expressão algébrica? Eu só vou saber se eu compreendi como funciona cada uma das regras. Senão eu não vou saber. Para alguns aqui eu estou falando grego, né? E é assim que funciona. Se eu não puder questionar, compreender e obter uma resposta que me leve a uma resposta final, a uma coisa coerente, não tem como eu me tornar crédulo, né? A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Não importa se é lá em 1800, 1500, no ano 3000. Quando eu puder sempre olhar de frente e nunca ter mudado a resposta. Amor de Deus, né? E aí, nós temos uma explicação desse item que fala assim, ó, que toda a esperança da humanidade hoje se apoia no Espiritismo, na restauração do cristianismo baseado em fatos que demonstram os princípios básicos da doutrina cristã, que é o quê? O que nos faz ter mais facilidade de encontrar a fé? A eternidade da vida, a responsabilidade ilimitada dos meus pensamentos, as palavras e dos meus atos. Então, tudo que eu faço é da minha conta. Eu terei que dar conta. Ninguém vai poder passar por mim. Só concluindo, então, é necessária a fertilidade da terra para que trabalhe a germinação, haja transformação, crescimento e frutificação do que foi semente. E é necessário, a seu turno, o trabalho da semente e da planta no aproveitamento desse elemento que lhe foi dado. Isso está lá na parábola do grão de mostarda de Caibar Schutter. Não sei se eu pronunciei bem corretamente, mas... Então, a fé é a mesma coisa. Parece-se com um grão de mostarda quando já é capaz de transportar montanhas, mas a sua tendência
é sempre crescer mais, a fim de operar mudança para campo mais largo, para eu ser exemplo e para levar junto comigo pessoas que vão pelo meu exemplo, né? De mais dilatados horizontes. A fé verdadeira estuda, examina, pesquisa, sem espírito pré-concebido. E cresce sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se têm de combater. Quando eu me torno insegura na minha fé, eu vou ter meus obsessores, eu vou ter minhas tendências a determinados vícios, a determinados pensamentos, né? No caminho da verdade e da vida, poderemos desfrutar das bem-aventuranças do reino dos céus, da verdadeira felicidade, da felicidade do espírito, da paz interior, na busca da felicidade que não é deste mundo. Para isso há que se ter fé e começar a caminhar. É preciso que nós façamos o caminho, que nós comecemos. E nós só vamos mostrar a nossa fé quando, conforme está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 18. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tá? Então é preciso que nós trabalhemos. Nós precisamos seguir. E aí, o que o título da exposição de hoje tem a ver? Onde está a evolução do ser humano, a evolução espiritual do ser humano com a fé? Porque se eu desenvolver minha fé, o que eu estarei? Para desenvolver a fé, eu vou estar caminhando de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com as leis divinas. E com certeza isso me transformará num ser bom. E eu desenvolverei o amor e posso chegar ao amor de Jesus, eliminando todos os meus egoísmos, meus orgulhos, minhas vaidades. Eu espero ter conseguido expor o tema. Obrigada pela atenção de todos e tenham todos um bom retorno depois para suas casas.